Olá, turminha. Vamos fazer a nossa aula de Ciências da Natureza, apostila 8, páginas 118 a 130. Falando agora sobre reprodução e planejamento familiar. Os seres vivos têm a capacidade de dar origem a outros seres vivos, né? A gente forma vidas. Como estudamos, os sistemas genitais femininos e masculinos têm células especiais que são reprodutoras. A união de gametas, né, tanto a célula feminina quanto a célula masculina, a união dessas células forma o zigoto, o qual corresponde ao início do desenvolvimento de um novo ser vivo, na forma embrionária, né, nós chamamos o embrião. Quando a gente começa a perceber essas formações, uma das alterações importantes no corpo da mulher, que vai saber, né, que ela possibilita a reprodução, é a menstruação, que ocorre todo mês, e é o sangramento, que dura em média 4 dias. Este ciclo se repete a cada 28 a 31 dias, né? Umas mais, outras menos, é diferente em cada mulher. Isso acontece desde a puberdade e termina por volta dos 50 anos de idade. Começa lá para os 11, 12 anos e com 50 anos acaba, que nos 50 anos a entrada da parada da menstruação a gente chama de menopausa. A fecundação. O que é a fecundação? É a união desses gametas, do gameta feminino com o masculino. Essa união ocorre dentro do corpo da mulher. Quando os gametas masculinos e femininos unem-se, eles reúnem e combinam um material genético chamado DNA. O que é o DNA? São estruturas que contêm informações sobre os pais. Informação do pai, informação genética, né? Do pai e da mãe. Cor dos olhos, cor da pele, o jeito do cabelo, assim, né? Se é lisinho, se é crespo, se é ondulado. Então, são características o que o filho vai nascer parecido, ou do pai ou da mãe. Assim, o novo indivíduo também terá essas características, né? A formação dele, como é através dessas células, ele vai ter as mesmas características. A gestação, o que é a gestação? É a gravidez, que é o desenvolvimento do embrião até o nascimento, né? Da hora do momento que ele é formado lá dentro da barriga da mulher e fica até o nascimento, é todo esse desenvolvimento. Neste período, a mulher não fica menstruada. Uma das características de saber se está grávida ou não é porque a menstruação não veio. Uma gestação dura em média 40 semanas, que dá 9 meses. E o que é o cordão umbilical? O cordão umbilical é por onde o bebê se alimenta. Durante toda a gravidez, a mãe passa nutrientes de o que o bebê precisa para se desenvolver. E uma vida saudável e equilibrada da mãe também vai transmitir para o filho uma vida equilibrada, saudável, saúde, ele vai se desenvolver melhor. Por isso, então, toda gestante deve evitar substâncias que façam mal, que vão fazer mal ao feto, né? E jamais se automedicar. Quem fuma, os médicos pedem para parar de fumar, né? Evitar bebidas alcoólicas, se medicar sem o médico saber, jamais, isso nem quando não está gestante, né? A automedicação faz muito mal, é sempre o médico que tem que nos indicar o remédio correto. E além desses cuidados, tem também o que nós chamamos de pré-natal. O que é o pré-natal? O pré-natal é uma consulta que se faz mensalmente, quando está no final da gravidez, vai mais vezes, né? Que o médico acompanha toda a gestação, ele pesa a mamãe, mede a pressão, mede a barriga da mamãe, vê se cresceu muito ou não pode engordar muito, escuta o coração do bebê, isso tudo são exames que vai vendo se o bebê está se desenvolvendo direitinho, faz um ultrassom, que vê o neném lá, né, dentro da barriga, para saber se está tudo direitinho, se está se desenvolvendo direitinho, até a chegada do parto. O parto, existem 2 tipos de parto. O parto normal ou natural, que os bebês saem pelo canal vaginal do corpo da mamãe. Ou parto cesariana, que é o procedimento cirúrgico, que é o neném retirado pela barriga.
Após o parto, a mãe começa a produzir leite, que é o alimento principal nos primeiros meses, é o único alimento que o bebê precisa, né? E o mais importante para o desenvolvimento do bebê. Quanto mais tempo a mamãe conseguir alimentar, melhor vai ser para o bebê. Vamos fazer aí o exercício da página 122 até a 125, né? Alguns exercícios aí da apostila. Aí falaremos um pouquinho sobre planejamento familiar. Família é uma pessoa ou grupo de pessoas que acompanham o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento, não só fisicamente, mas moralmente, transmitindo princípios de educação, ética e cidadania, por meio de diálogos e exemplos, né? Não é só o diálogo, a gente tem que dar exemplo, a gente não pode falar para o outro, faça isso e eu não fazer, né? Não só os pais, os tios, quem for o responsável pela nossa criação, e mesmo a gente dando exemplo aos amigos, né? A gente fala, você teria que fazer isso, você teria que ser mais bonzinho, e a gente não é bonzinho. Então, só falar, não. O exemplo também é uma das maiores virtudes. Por dividirem o mesmo ambiente, as pessoas precisam cultivar um ambiente de respeito e harmonia, né? Cada um respeitando o espaço do irmão, do pai, da mãe, do tio que está dentro de casa, respeitando a hora de falar, respeitando os objetos pessoais, né, para que não haja tantas brigas dentro dos lares. Geralmente, as famílias começam por 2 pessoas, um casal formado lá, e com o tempo, eles querem aumentar a família, aumenta a família com a chegada dos filhos. Para isso, o aumento da família ou não, tem gente que opta por não ter filhos, consiste num planejamento familiar. Planejar também não ter é um planejamento, porque você precisa se planejar para outras coisas. Então, o planejamento familiar é um conjunto de ações que auxiliam as pessoas, seja qual for a decisão delas. Tudo tem um planejamento. O planejamento significa que é possível programar com antecedência uma gravidez. Caso vocês tenham filho, aqui nós vamos falar sobre o planejamento da gravidez. Caso não queiram ter filhos, ou não é o momento de ter filhos, né? Quando tá casada lá, mas não quero ter filhos agora, quero fazer outras coisas. Existem os métodos contraceptivos, são métodos que evitam a gravidez. Os mais comuns, tá, pessoal? Existem muitos, todo médico vai indicar, né? Quando todo mundo tiver na idade correta, aí vai ao médico, vai acompanhado da mamãe e do papai. Os médicos indicam quando as pessoas precisam começar a tomar os medicamentos, tá? Os mais conhecidos é a pílula, que a gente conhece, né? A pílula que a mulher que toma, e o preservativo chamado de camisinha. Este preservativo não evita somente a gravidez, evita também as doenças, algumas doenças que são transmitidas, que nós vimos também já na outra unidade. Então, é muito importante, na época certa, cada um aí com a sua família, né, ter o conhecimento desses métodos. Existem também métodos cirúrgicos que podem ser feitos tanto no homem quanto na mulher quando não se quer mais ter filho, né? Tem uma operação que a mulher faz e que o homem faz para não ter mais filhos. Outros aspectos do planejamento familiar. Se resolveu ter o filho, tem o filho, a família já está formada, né? Planejei ter o meu filho, tenho lá, estou com a minha família formada. Vivo de qualquer jeito dentro da minha casa, sem planejamento, cada um faz o que quer, ou só a mamãe ou o papai faz tudo. Não, né? Nós temos que ter nossos direitos, nossos deveres. Os direitos e deveres que nós estudamos lá, né, na parte de ciências sociais, não é só para viver em sociedade, viver na escola, quando eu for em algum lugar público, que eu tenho que me comportar, que eu tenho que cumprir meus direitos, meus deveres, que eu preciso saber atravessar a rua, que eu preciso ajudar uma pessoa, só fora de casa? Não, dentro de casa também. Dentro de casa nós temos nossos deveres, de organizar as coisas, de dividir as tarefas com as pessoas do lar. Não é só uma pessoa que tem que fazer tudo, não é só ela que mora dentro da casa.
Todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem que participar das tarefas, assim como planejar uma viagem, né? Se o papai, a mamãe, o titio está planejando uma viagem, vocês também têm o direito de participar. Nossa, que tal ir nesse lugar? A gente podia conhecer esse outro lugar. E todo mundo participar e fazer uma viagem legal. Uma festa, uma brincadeira, um filme no final de semana. Tudo é um planejamento, né? Tudo pode se ter um planejamento. Claro que uma festa, uma brincadeira, um jogo, a gente, de repente tá lá sem fazer nada, vamos jogar. É legal? Também é. Mas o planejamento e a participação de cada um dentro de casa é muito importante. Quando se tem um planejamento, existe maior possibilidade de se ter um respeito com o espaço, um com os outros que moram na mesma casa. Ok? Vocês vão aí, pessoal, fazer somente o exercício da página 130 desta apostila aí, desta parte do planejamento, porque o da 129 a professora vai passar como atividade para nota. Depois vai vir um vídeo aí explicando só essa parte da 129. Então, aqui é só o exercício da página 130, tá ok? Beijinhos, até lá!